Vamos para a correção de mais um exercício. Esse é o último exercício da prova da Olimpíada Brasileira de Informática de 2023, a prova de programação nível 2, fase 1. Então, topeira, tá? Vamos fazer a leitura juntos e depois a gente vai para a solução. Eu vou fazer a solução na linguagem de programação Python. Senhor Topeira é o prefeito do Morro Seco e ao longo dos anos mandou construir muitos túneis embaixo da terra, conectando salões de convivência que ele também mandou construir para a alegria da comunidade de topeiras. Cada túnel conecta exatamente 2 salões de convivência distintos e não há 2 túneis conectando o mesmo par de salão. Tá, então temos salões e túneis. Os salões são conectados por túneis, não existem túneis que conectam o mesmo par de salão. Túneis podem ser usados em ambas as direções, ou seja, o túnel que conecta os salões A e B pode ser usado para ir de A para B ou de B para A. Tá? Então, duas vias aqui. Ok. Salões de convivência possuem identificadores únicos. Ótimo. Senhor Topeira agora quer incentivar que as topeiras de Morro Seco façam caminhadas para melhorar a saúde da comunidade. Para isso, preparou um caderno com várias sugestões de passeio pelos túneis e salões de convivência, em que cada sugestão de passeio é descrita como uma sequência de salões de convivência, que devem ser visitados estritamente na ordem dada. No entanto, o Sr. Topeira foi alertado de que algumas das sugestões de passeio estão incorretas, pois não são possíveis. A figura abaixo mostra um exemplo de salões de convivência e túneis em que salões têm identificadores 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e o 5. Um passeio composto pelos salões 5, 3, 4, 3 e 2 é possível. Tá? Do 5 vai para o 3, do 3 vai para o 4, do 4 vai para o 3, do 3 vai para o 2. É possível. Mas o passeio composto pela sequência de salões 2, 3 e 4, 2, 3, 5, 4, não é possível, pois não existe túnel entre os salões de número 5 e 4. Não existe essa conexão aqui. Tá. Dados o mapa de túneis e salões de convivência e uma lista de sugestões de passeio, escreva um programa que determine quantas sugestões de passeio são possíveis. A primeira linha da entrada contém 2 inteiros, S e T, indicando respectivamente o número de salões de convivência e o número de túneis. Salões são identificados por inteiros de 1 a S. Cada uma das linhas T seguinte descreve um túnel e contém um par de inteiros X e Y que indicam que o túnel conecta os salões X e Y. A próxima linha de entrada contém um inteiro P que indica o número de sugestões de passeio. Cada uma das linhas P seguinte descreve uma sugestão de passeio e inicia com o inteiro N, que indica o número de salões do passeio, seguido de N inteiros C e I, indicando a sequência. Vamos dar uma olhada aqui. Então, os dois primeiros indicam o número de salões de convivência e o número de túneis. Então, aqui no caso, a gente tem 5 salões, 6 túneis. Beleza. Salões são identificados por números, tá. Cada uma das T linhas seguintes descreve um túnel e contém um par de inteiros X e Y que indicam que o túnel conecta os salões X e Y, tá. Então, aqui, 2 conecta com 3, 3 conecta com 4, 4 conecta com 2, 3 conecta com 5, 1 conecta com 5, 1 conecta com 2. E vice-versa, 2 com 1, 5 com 1, 5 com 3, 2 com 4, 4, 3, tá. Esse aqui é o de cima aqui. 2 com 3, 5 com 3, 1 com 7. Esse aqui é o exemplo ali, então. Tá. Então, ele te diz a quantidade de salões, de túneis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 túneis. Aí ele te dá 2, que é o número de passeios. E aqui tá... O que é o primeiro número aqui mesmo? O número de sugestões de passeios. O número de salões que vai. Tá. Aí aqui ele vai te dar... Bom, esse passeio tem 5 salões de convivência. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, então aqui é o número de salões visitados e aqui é a sequência em que eles são visitados. E a saída... Seu programa deve produzir uma única linha contendo um único inteiro, o número de sugestões de passeio que são possíveis, ou seja, dado aqui que são 2, ele vai dizer que esse somente um é possível, esse aqui não é possível, porque 1, 2, 3, 5, 3 conecta com 5, conecta, mas o 5 não conecta com 4, né? Então, esse aqui do 5 para o 4 não é possível, né? Que é o que a gente vê aqui, ó, do 5 para o 4 não é possível. Que aqui ele é o mesmo exemplo. Tá. Então,
De novo, número de salões, número de túneis, 1 túnel, 2, 3, 4, 5, 6 túneis. É importante lembrar que aqui a gente tem que fazer o oposto, né? 1 conecta com 2, 2 conecta com 1, 1 conecta com 5, 5 conecta com 1, né? 2 conecta com 3, 3 conecta com 2. Então a gente tem que fazer esse outro, não está aqui, mas ele é explícito porque os túneis podem ser usados em ambos sentidos. Número de passeios, quantidade de salões visitados e aqui os salões em si na ordem em que devem ser visitados. Vamos para o Python, então, vamos solucionar essa questão aqui. Vamos para a solução, então. Problema topeira, Olimpíada Brasileira de Informática 2023. Já fizemos a explicação do problema, então você já entendeu mais ou menos, né? Como é que se resolve um problema de achar caminhos? Bom, esse exercício não está aqui do nada aéreo, né? Ele já faz parte, aqui, se você olhar, dos exercícios anteriores, né? Esses exercícios caminham para ele, na verdade. Então, se você olhar o leilão, você tinha lances e tinha que filtrar o lance, né? Então você faz o loop, filtra, ele já verificou que você sabe fazer isso. Depois a gente tinha o problema do estoque, que te dava um grid, um array bidimensional, como este aqui, né? E te dava tipos e tamanhos e tu tinha que verificar partes específicas aqui dentro. Tudo que você precisa para solucionar o problema da topeira é isso. Você tem que ter uma maneira de armazenar a informação dos túneis que conectam quais salões. E uma das maneiras de fazer isso é usando um grid, um array bidimensional como este. Como? Bom, vamos pegar este aqui. Ó. Vamos pegar este aqui, vamos supor que esse aqui é o mapa conectando os túneis. A gente vai fazer aqui, né, do tipo para o tamanho, da mesma maneira, a gente vai fazer aqui das linhas com as colunas uma verificação. Se o número for par, tem caminho. Se o número for ímpar, não tem caminho. Então, par tem caminho, ímpar não tem caminho. Aí você pega aqui, por exemplo, 2 e 4. 2 e 4, 2 e 4, desculpa. 2 e 2. 2 e 2 dá o número 4. 4 é par? Sim, então tem um caminho entre esses dois salões aqui. Eu vou pegar agora o salão 3 e 2. 3 e 2, tá? Aqui. Tem ímpar? Não, não tem caminho. Aqui não tem caminho, aqui não tem caminho, aqui tem. Então, você pode usar um grid como este para armazenar essa informação. E aí, usando 0, não tem caminho. 1 tem um caminho, tem um túnel conectando os dois salões. A gente pode verificar depois se, dado uma lista de salões de convivência, se eles estão conectados ou não. Né? Então, toda a prova já caminha, né, para essa direção. Então, a gente vai ter que lidar com o grid de novo. Vamos lá para a entrada do nosso programa para ver o que a gente precisa aqui. Ó. Começa com 2 inteiros S e T, que diz o número de salões e túneis. Então, vamos lá. Vamos criar aqui o arquivo. Como é que é o nome do arquivo? É topeira? Topeira do pai. Topeira.py. Então, nós vamos ter aqui S é um inteiro que nos dá o número de salões. Nós temos o T, que é o número de túneis. Bom, pegamos essas duas informações, então. Depois, o que a gente pega? Depois a gente vai, então, povoar o nosso grid. A gente vai ter que criar um grid com essa informação aqui. E aí a gente vai povoar ele com essa informação. Os limites aqui o grid não vai ser tão grande. Então, no Python, a gente faz o grid daquela mesma maneira que eu expliquei anteriormente. Vou fazer de novo. Eu vou chamar ele de mapa. E aí aqui a gente vai ter 0 in for I in range. Vou colocar 1000. Bom, então aqui a gente cria o nosso grid. Lembra, nas outras linguagens provavelmente é só um new int e aí você coloca as dimensões dentro dos colchetes. Era isso. No Python eu preciso fazer esse loop, já inicializa ele com 0 para mim. Bom,
Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um for loop para pegar esses dados, tá, e colocar no meu grid. Aqui, por exemplo, eu vou lá no 2 com 3 e vou dizer que é 1, porque tem um túnel. Depois eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar 3 e 2 e vou dizer que 1, porque tem um túnel. Tá? Todos eles já são 0. Aqui mudou para 1. Aqui do 3 e 4 muda para 1. Do 4 para 3 muda para 1. E assim por diante. Aí eu vou ter uma maneira de armazenar informação de onde existe túneis. Então, eu vou fazer um for I in range t, porque t é o número de túneis. E aí, ele chama de xy também? Ele chama de xy, né? Isso, xy. Então, x é igual a int input. Opa, coloquei um menos aqui, igual. I equals int input, ou seja, eu peguei o x e o y. E agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou no meu mapa. Opa! E aqui no x e no y, eu vou colocar ele como 1. E, obviamente, como tem o caminho nas duas direções, o y e o x também vai ser igual a 1. Então, aqui eu criei um mapa onde eu já consigo colocar as posições dizendo entre esses dois salões tem um túnel, tem um caminho. Né? E aí, já com isso, eu posso criar uma função que verifica se existe o caminho ali ou não. Vou fazer isso mais tarde, mas vamos lá. Bom, o que mais que eu preciso pegar de informação? Tá, aí eu vou fazer um loop que vai me dar isso aqui. Tá, depois eu tenho que pegar um outro número que é o sugestões de passeio. Sugestões passeio. É um int input. Tá. Sugestões de passeio. Depois ele me dá essa sequência aqui, que é o primeiro número ali mesmo. O primeiro número é o número de salões. Ah, tá. Bom, eu preciso fazer um for loop aqui. E aí eu preciso pegar aquele primeiro número que vai me dizer quantos salões tem. Então, número salões é igual a int input. E aí, com este novo número, eu faço um outro loop. Porque agora sim eu vou pegar, então, os números dos salões que eu tenho que verificar se existe caminho ou não. Como é que eu vou armazenar essa informação? Uma maneira simples de organizar a informação é o quê? Uma lista. Eu posso ter uma lista que contém esses números. E como tem mais de um caminho, eu posso ter uma lista que contém listas que contêm esses números. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar uma outra lista. Eu vou criar uma lista chamada passeios ofertados. E o que eu vou fazer aqui é... eu vou criar uma lista aqui, chamada passeio atual. E aí aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou pegar o salão, porque ele me passa números de salão. Então o salão vai ser um int. Tá? E aí eu vou colocar a minha lista passeio atual para pegar esse número e colocar dentro dela. Tá? De novo, o que eu quero fazer? Eu quero pegar todos esses números, colocar dentro de uma lista e colocar essa lista dentro de uma outra lista. Aí eu pego esses números, coloco dentro de uma lista e coloco dentro daquela lista maior. Então eu tenho uma lista que contém outras listas e essas listas contêm números de salões nas ordens que eles devem ser visitados. Então essa é a ideia aqui. Tá. Uma vez que eu fiz esse loop aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha lista passeios ofertados e vou append, né?
colocar a lista passeio atual dentro dela. Assim eu tenho a minha lista de passeios, que contém os números dos salões, que também são listas, mas contém o número dos salões. Tá. Feito isso, bom, aí eu vou ter pego então todos os dados que eu preciso, né? Então peguei todos os dados. E aí, depois que eu peguei todos os dados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma lista, dentro dessa lista eu tenho outras listas que têm os caminhos que eu tenho que verificar. Eu gosto de quebrar a lógica em passos menores para ficar mais fácil a gente raciocinar. Tá? Então, coisas que eu preciso fazer. Eu vou ter que fazer um loop em cima dessa lista e ir dentro das listas que ela contém e verificar se o caminho é disponível. Verificar o caminho vai ser uma das coisas que eu vou fazer. Então, vou fazer uma função aqui, ó, verificar caminho. O que eu preciso para verificar o caminho? Um mapa atual, o mapa que eu quero verificar, e eu preciso de um X e de um Y. Se eu tiver isso, eu posso verificar o caminho. Como é que eu verifico o caminho? C, mapa atual, que vai ser um grid, né, que tem duas posições. E a posição aqui vai ser X e a posição vai ser Y. Se ele for igual a 1, eu vou retornar true, ou seja, existe um caminho. E else, eu return false. Se existe um caminho, retorno verdadeiro. Se não existir, retorno falso. Então, eu já tenho uma maneira de verificar se existe um túnel conectando os dois salões. Né? Eu passo o meu mapa, que vai ser esse aqui, né? E passo uma posição X e Y. Onde é que está essa posição X e Y? Olha, eu tenho uma lista que contém listas com o passeio. Nessa lista, eu tenho o número de salão. E o que eu preciso fazer, na verdade, é verificar se o salão 0 está conectado com 1, se o 1 está conectado com 2, se o 2 está conectado com 3, se o 3 está conectado com 4 e assim por diante. Então é isso que eu preciso fazer. Então eu preciso de uma função para verificar o passeio. Que em última instância vai usar essa função aqui, né? O que essa função verificar passeio vai ter? Ela também vai ter o mapa, né? Todas elas vão passar o mapa. E ela vai ter uma lista, o passeio atual. Vou colocar aqui, ó, passeio atual. Que é para verificar. Qual passeio que eu estou verificando? Esse passeio atual vai ser uma lista, que está dentro daquela lista maior, que contém o número dos... que contém os salões a serem visitados. O que precisa acontecer dentro dessa lista, dessa função verificar passeio? A primeira coisa é, eu preciso comparar o index 0 com o index 1, o 1 com o 2, o 2 com o 3. Então eu vou ter que acessar o index de alguma maneira. Eu vou criar uma variável index atual igual a 0. Depois, eu vou ter que fazer um loop em cima da minha lista, for I in passeio atual. Fazendo isso, eu vou poder acessar aqui todos os itens dentro dessa lista. O que eu tenho que fazer? Aqui o I, eu vou ter que comparar o I com o vizinho. Como é que eu acesso o vizinho? Bom, eu tenho uma variável index atual, que em último caso, né, toda vez que esse loop executar o que ele tem que executar, eu vou aumentar ela em 1. Como é que eu pego o index? Como é que eu pego o vizinho? Bom, o vizinho vai ser o index atual mais 1. Então, aqui o que eu vou fazer? Ó, se verificar caminho, mapa atual. E aí eu passo o que aqui? Eu passo o i, porque é o item sendo verificado atualmente, e eu passo o index atual mais 1, porque o index atual mais 1 é o vizinho. Se isso retornar verdadeiro, o que eu faço? Pass, não faço nada. Beleza. Mas se retornar falso, isso me indica que não tem um caminho. Então eu posso return false aqui. E aí depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esse index atual tem que aumentar em 1. Mas existe um problema com essa lógica aqui. Eu vou dentro de cada item da lista, aí eu verifico se existe o caminho com o item atual mais o vizinho dele. E
Se não existe, eu retorno falso. Ok. E aí eu aumento o index em 1 e repito o processo. O problema é que, por exemplo, suponha que tenha 5 itens dentro da lista. Aí eu verifico 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, 5 com 6, mas não existe index 6. Então eu tenho que parar essa execução aqui antes dela atingir o último item. Por quê? Porque o último item eu não preciso verificar. Na lista de túneis de convivência, o último não importa. O que importa é o penúltimo ter o caminho para o último. Então eu vou ter que fazer uma condição aqui que para ele não tentar acessar um index que não existe. Então, if index atual mais 1 for menor do que o length da minha lista que contém os passeios. Né? Então, isso aqui é o que vai definir. Mas esse index atual, na verdade, ele tem que aumentar independente, né, de o index aqui ser menor ou não. Então, verifica se o index atual é menor do que o tamanho. Por exemplo, se ele for 0, aí 0 mais 1 é 1. 1 é menor do que o length, vamos supor que tem 5. 1 é menor do que 5? Sim. Verifica se existe o caminho, beleza. Aqui ele passou a ser 2. Tá. Aí quando ele chega em 4, 4 é menor. Então ele verifica o penúltimo item. Aí quando ele vira 5, 5 é menor do que 5? Não. E aí então ele para. Essa é a ideia. Né? Então agora eu tenho a lógica necessária para fazer a verificação da lista e do caminho. Mas eu tenho uma lista que contém esse caminho. Então eu vou ter que fazer um for in... como é que eu chamei a minha lista? Passeios ofertados. Se verificar passeio, e aí eu passo o meu mapa e a lista atual que eu estou falando. Se isso acontecer, significa que o passeio está disponível, porque ele retorna verdadeiro. Então eu vou criar aqui, ó, passeios disponíveis, que começa com 0. E aí, aqui eu vou dizer o quê? Olha, se ele retornar verdadeiro, existe um caminho. Então, tem só um problema aqui que eu esqueci, na verdade, agora que me dei conta. Tá? Se a minha lista de verificar passeio passar por tudo isso aqui e não retornar falso, o que isso indica? Indica que é verdadeiro, mas aí eu tenho que return true, né? Esqueci de return true aqui. Verifiquei o passeio, etc. E aí não deu falso. Significa que passou por todos os itens até o penúltimo e tá ok. Então, retorna verdadeiro. Porque aí sim eu aumento aqui o passeio disponível em 1. E aí depois a saída do programa é só uma linha, né? Que é o número de passeios disponíveis. Então, eu vou aqui, print, e coloco passeios disponíveis. Olha, se a gente não se equivocou em nada, isso aqui deve resolver o problema. Né? Só testando para saber. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Tem que retornar 1. Né? Vou colocar ele para cá. E... eu vou ter que escrever aqui primeiro. Deixa eu escrever primeiro. Python toupeira.py. Tá, agora nós temos o nosso input. 5, 6, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 5, 1, 5, 1, 2, 2, 5, 5, 3, 4, 3, 2, 6, 1, 2, 3, 5, 4, 2. E ele retorna 1. Né? Por que ele retorna 1? Bom, porque a gente já fez isso. Aqui de 5 existe um caminho para o 3? Sim, porque tem 5 e 3 aqui. De 3 para 4? De 3 para 4 tem. De 4 para 3, obviamente, tem. E de 3 para 2? 3 para 2 também tem, porque tem 2 e 3 aqui. De 1 para 2 existe? Existe. De 2 para 3 existe? 2 para 3 existe aqui. 3 para 5? 3 para 5 existe. 5 para 4? Ou 5 para 4 não existe. Né? Então, esse caminho está ok, esse aqui não está ok. Por isso que ele retorna 1.
Vamos verificar o outro exemplo. Peraí, devo ter que colocar aqui. Aí. Vamos lá. 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 4. Ele dá 2. 2 caminhos disponíveis. É o que temos aqui. Vamos verificar. Tem mais um, né? 1 ou 2? Mais um. Então vamos verificar esse outro aqui. Tem que... É isso aqui. Tá. Então vamos lá. 4, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 1, 2, 5, 3, 4, 3, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, e ele retorna 3, que é o número de caminhos disponíveis. Né? Nesse caso aqui, o que não tem? É o último que não tem? 1 para 3? É 1 para 3, não existe 1 e 3. Né? Então, tá aí uma maneira. Certamente dá para aprimorar isso aqui, dá para eliminar o uso de listas, né? Mas acredito que essa é a maneira mais fácil para ilustrar a lógica do que está sendo feito aqui. Espero que ajude vocês a entender, então, como resolver problemas do tipo caminho, né? Usando grafos, usando matrizes, né? Então tem várias opções aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.